Paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui deixar uma pequena reflexão da parte do Senhor que se encontra em Romanos 8:28, que diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu decreto, simplificando, aqueles que obedecem o seu mandamento. Aqueles que dizem que amam o Senhor têm que andar nos seus mandamentos. E nos dias atuais, o dia que nós estamos falando, pregando hoje, nós vivemos uma crise de identidade dentro da casa do Senhor. Porque tem um ditado que diz, biblicamente falando, que Deus está no controle de tudo. Mas muitas pessoas pegam isso e interpretam de forma errada. Por quê? Porque você vai chegar para uma pessoa e corrigir ela, falar: minha filha, vamos se acertar, vamos, largar esse pecadinho de estimação, largar essa situação. Ela falou: não, irmão, pode ficar tranquilo que Deus é misericordioso, Deus é amor e Deus está no controle de tudo. Simplificando, Deus sabe do erro dela. Só que nós temos que entender que, mediante que falamos com a nossa boca e confessamos Jesus como único e suficiente Salvador, que se declaramos cristão, nós passamos a ser, como Paulo diz, carta lida. Todas as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: lá o crente. E quando você fizer alguma coisa de errado, lá o crente. Então muitas pessoas falam esse ditado, que Deus está no controle de tudo. Mas eu provo para vocês que, independente de Deus estar no controle de tudo, não acontece só coisas boas em nossas vidas. E vou te dar um exemplo no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na época de Noé, quantas pessoas perderam a sua vida? E só 8 se salvaram. E Deus estava no controle de tudo. Você lembra quando o povo foi cativo para a Babilônia? Deus continuava no controle de tudo. Quando aquele povo hebreu estava lá no Egito, sendo escravo de Faraó, Deus continuava no controle de tudo. Quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, e quando chegou lá, Arão tinha levantado juntamente com o povo aquele bezerro de ouro, Deus continuava no controle de tudo. Quando Moisés não herdou a terra prometida, só Josué e Caleb, aquele monte de pessoas que estavam com ele, eram quase 2 milhões de pessoas, ou 1.600.000, não herdaram a terra prometida e Deus continuava no controle de tudo. Eliseu, quando pediu para descer fogo do céu, desceu, consumiu aqueles profetas de Baal ali, Deus estava no controle de tudo. Mas quando ele estava fugindo de Jezebel, Deus estava no controle de tudo. Você vê que Davi pecou, orou ao Senhor, jejuou para que o filho de Betseba, o primeiro, vivesse, não nascesse morto. Mas Deus falou: não, vai morrer. E Deus continuou no controle de tudo. Os outros filhos de Davi coabitou com a sua própria filha. E o outro filho matou o seu filho. E o filho dele tomou o reino dele e coabitou com a mulher dele. E Deus continua no controle de tudo. Mas quando Davi foi chamado rei, que teve todo tipo de regalia quando Salomão foi rei, Deus estava no controle de tudo. Quando Paulo estava preso lá em Roma, Deus estava no controle de tudo. Quando Paulo orava as pessoas, que a Bíblia fala que até ele pegava os aventais do seu corpo e passava nos enfermos e era curado, Deus continuava no controle de tudo. Quando Estevão estava pregando ali, a palavra de Deus, pregando a verdade ali, Deus estava no controle de tudo, mas Estevão morreu. Vocês estão entendendo que Deus ele continua no controle de tudo, mas não é porque Deus está no controle de tudo que as coisas vão andar do jeito que a gente quer e da forma que a gente deseja. Sabemos que vivemos uma crise muito grande, eclesiástica hoje dentro da igreja, porque vivemos dias que estão acolhendo o pecado dentro da igreja. Os pastores estão com medo, a realidade é essa, estão com medo de falar a verdade com a pessoa. Porque hoje ninguém quer pagar preço com vida, ninguém quer ficar, bater de frente com o pecado da pessoa. Por quê? As pessoas falam da misericórdia de Deus e do amor.
Mas Deus só tem misericórdia e amor com aqueles que largam, aqueles que se arrependem e largam, esses alcançam misericórdia. Eu acredito na misericórdia do Senhor. Sabemos que temos o pecado original que nascemos com ele. O que Paulo fala em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço todo dia. O que ele estava falando daquele pecado? É o pecado original. Quando João fala que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Mas a Bíblia fala, se pecar tem um advogado perante o Senhor. Então são dois tipos de pecado. É o pecado que a gente nasce com ele da nossa natureza, que pede para fazer, que a carne milita contra o Espírito, de Gálatas 5,16, né? Que o fruto do Espírito está ali no 22, 5,22, 16, as obras da carne. E a Bíblia fala que Deus, ele decretou isso, né? O bem para que viva e o mal para que morra. Então nós temos nossa escolha, irmão, de fazer o bem. Nós temos situações de a gente falar a verdade ou mentira. Muitas pessoas me criticam falando assim, pastor, você é muito duro. Você prega muito em cima de pecado. Eu falei, irmão, porque eu amo essas pessoas. Amar não é falar aquilo que a pessoa precisa. Foi o que o cara deu um testemunho uma vez, estava falando sobre isso. Foi até uma palavra, não foi um testemunho. Ele falou que, vamos supor, se eu tenho um filho, se meu filho vai preso, se fosse Deus que tivesse filho preso, será que ele pagaria fiança para tirar ele? Ou deixaria ele preso para pagar a pena pelo erro que ele fez? Com certeza Deus deixaria ele preso para ele pagar, porque a misericórdia de Deus ela não cobre pecado sem arrependimento. Deus não é Deus para que meta, é filho do homem para que se arrependa. Deus, a Bíblia fala que é onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se formos olhar para a Bíblia, Pedro negou Jesus uma vez só. Depois ele se arrependeu e nunca mais negou Jesus. Entendeu? Davi pecou, se prostituiu ali, mas Davi nunca mais pecou. A consequência do pecado ela vem, irmão. Não adianta, lá em 2 Pedro fala, se você fizer alguma coisa boa, estiver fazendo alguma obra boa e sofrer alguma retaliação por isso, isso é agradável aos olhos do Senhor. Agora, se você fizer alguma coisa ruim e sofrer dano por isso, vamos supor, roubou ou vai preso. Isso é desagradável aos olhos do Senhor. Então, esse jargão, que muitas pessoas usam isso para o lado errado, Deus está no controle? Sim. Você lembra da época que Hitler foi presidente da Alemanha? Quantas pessoas morreram naquela época? Você lembra da época de Atos Apóstolos? Que Nero pegava os crentes e botava os crentes lá como lâmpada, como luzeiro, e a igreja de Deus crescia grandemente, avassaladoramente, e as pessoas morriam, e Deus continua no controle. Então nós temos que tentar entender o momento que estamos vivendo, nós temos que sempre olhar o que Martim Lutero fala, que nós temos que manter uma vida de diário arrependimento, porque nós erramos muito. Mas se nós continuarmos com essa vida de aceitar, até dentro da nossa família o pecado, não falar, não bater de frente com o pecado, aonde que vamos parar com essa sociedade? Muitas pessoas preocupadas com sua família, que daqui para frente, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Foi até que o pastor estava pregando hoje na escola dominical. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar, que aí você não se preocupa com o futuro. Teve uma vez que fizeram a pergunta a um rapaz, perguntou assim, irmão, você se preocupa com o futuro? Ele falou, não se preocupo não, porque eu estou plantando no presente. Então todo aquele que planta coisa boa no presente, com certeza no futuro ele vai colher. E se der alguma coisa errada, pode ter certeza que Deus está no controle. Porque Deus ele sabe daquilo que é melhor para cada um de nós. E Deus continua no controle de tudo. E não é porque Ele está no controle de tudo que vai acontecer só coisa boa na nossa vida. Nós temos que ter fé. A fé é aquilo que Paulo tinha. Você tem que ter fé para ser preso pelo nome de Jesus. Você tem que ter fé para ser martirizado pelo nome de Jesus. Você tem que ter fé para ser chicoteado. Você tem que ter fé para passar muitas das vezes por bobo. Isso é fé. Porque ter fé para milagre todo mundo quer ter. Ter fé para curar enfermo todo mundo quer ter. Deus ele cura? Claro. Mas Deus permite época de sequidão. Você vê que Eliseu morreu com a ferida no pé. Amém, meus amados irmãos? Então fique com essa mensagem e que o Senhor vos abençoe e esclareça isso na sua mente para que você entenda que Deus odeia o pecado. A graça de Deus não é motivo para que a gente venha ficar errando todo dia.
se arrependa dos seus pecados e viva. Amém, meus amados irmãos? Fique na paz, que o Senhor vos abençoe.